Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, parece que chegou uma pessoa, estamos transmitindo ao vivo, né, do Rio de Janeiro, Facebook, da página do Facebook do Rio de Janeiro, e temos aqui a Bhaktin Val, que está nos assistindo. Então, Bhaktin Val, dá um ok aí, se a imagem está correta, o som está correto, para que possamos dar o início, reverências, as últimas reverências, Bhaktin Val. Então, me dá um toque aí se podemos começar, se está tudo na paz de Deus aí, som, imagem. Bom dia a todos, Sundarangi. Bom dia, Sundarangi. Então está tudo ok. Então nós vamos iniciar a nossa live do Templo do Rio de Janeiro, da página do Facebook. Então obrigado a todos que estão participando. Obrigado a todos aqueles que irão participar. Obrigado para Vyoma Prabhu pelo convite. Me sinto bastante honrado de poder falar, né, sobre o Srimad Bhagavatam, seu processo, o processo da consciência de Krishna, é o Krishna Katha. Sempre que temos a oportunidade do Krishna Katha, né, sempre que temos a oportunidade de falarmos de Krishna ou ouvirmos de Krishna, devemos estar sempre prontos. Então nós vamos ler hoje do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 6, verso 3. Meu nome é Rasananda Dasa, fui iniciado em 1979 e de lá para cá já passamos por tantas boas, não? E estamos aí pela misericórdia de Srila Prabhupada, pela misericórdia dos Vaishnavas, seguindo adiante nesse processo
de alcançarmos a Krishna. Então, antes de mais nada, deixe-me oferecer minhas reverências a Srila Prabhupada e aos Vaishnavas. Então, vamos dar início a essa leitura. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vanderupa sanatano raghuja gosajiva gopalako. Krishna Karuna Sindhu Jinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namasate Tapta Kanchana Goragira Devi Ndavaneshari Vishabhana Suti Devi Pranamami Haripriya. Mais uma vez, Vanchakalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, dando início à nossa leitura, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 6, verso 3. Sono pravisto Bhagavan Shestarupena Tanganam Vinansamyo Jaya Asa Sutam Karma Prabodayam. Então, sinônimos, tradução e significado dados por sua divina graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, sinônimos, Saha, isto, Anupravista, entrando então, posteriormente, Bhagavan, a personalidade de Deus, Chesta, Rupena, através de sua representação de esforço, Kali, Tam, a elas, Gana, todas as entidades vivas, inclusive os semideusas, Binam, separadamente, Samyojaya Asa, dedica-se ao trabalho, Suptam, dormindo, Karma, trabalho, Prabodayam, iluminando. Bom dia. Então, a tradução por Srila Prabhupada: deste modo, quando a personalidade de Deus entrou nos elementos através de sua energia, Mahatattva, Deste modo, quando a personalidade de Deus entrou nos elementos através de sua energia que é descrito como Kali, como Kali, ela participa na criação desse universo material. Então, deste modo, quando a personalidade de Deus entrou nos elementos através de sua energia, Kali, todas as entidades vivas foram reanimadas para executar diferentes atividades. Assim como uma pessoa dedica-se a seu trabalho após despertar do sono. Então, aqui será explicado por Srila Prabhupada como, através da dissolução desse universo material, todas as entidades vivas que não completaram a perfeição da forma humana de vida, que é retornar a Deus. Então elas se amalgamam no corpo de Mahavishnu. Isso vai ser descrito posteriormente. E assim as entidades vivas, elas estão ali como adormecidas, como quando uma pessoa ela entra num estado de coma, fica completamente adormecida, mas tão logo ela sai daquele seu estado de coma e ela começa a compreender aonde está, quem é, e assim ela recomeça as suas atividades. Então, assim mesmo, num determinado momento, esse universo material ele é aniquilado. Tudo nesse universo, essa é a nossa experiência, tem um começo, um meio e um fim. E assim o universo material tem um começo, um meio e um fim.
E assim, quando existe esse fim, as almas condicionadas, elas, no estado adormecido, elas se amalgamam no corpo de Mahavishnu, Karanadokashai Vishnu. Então esse verso aqui é um verso que ele é falado por Vidura, né? Vidura, ele está, como já foi descrito anteriormente, Vidura, ele está na fonte ali do rio Ganges, Haridwar. Imagina, num local completamente auspicioso, ali na uma fonte do rio Ganges, um lugar completamente puro, completamente livre de qualquer contaminação. E assim, Vidura se aproxima de Maitreya pela instrução de Uddhava, porque Vidura, ele queria ouvir Krishna Katha de Uddhava, porém Uddhava, ele não se achou qualificado no sentido de que havia próximo a eles um devoto, um Vaishnava com conhecimento superior, com mais idade. Ele se achou que ele não era qualificado para instruir Vidura, porque havia alguém mais qualificado. Imagina, Uddhava, que é a própria associado de Krishna, ele não se achou qualificado para dar conhecimento ou atuar como mestre espiritual. Hoje em dia, muitos de nós queremos ser mestres espirituais, né? Nos achamos qualificados. Mas de uma forma geral, Vaishnavas, eles se sentem muito humildes e sentem que não possuem qualificações. Mesmo Srila Prabhupada, né? Quando ele nos contava que sonhava com seu mestre espiritual, que ele devia tomar sannyas. E sannyas naturalmente é o mestre espiritual da sociedade, né? E Prabhupada não podia conceber que ele se tornaria um guru, um mestre espiritual, um instruir. Mas por ordem de Krishna, não, porque essa é a ordem de Krishna. Que você deve aprender essa ciência da consciência de Krishna e tornar-se um guru, tornar-se um mestre espiritual. Mas mesmo assim, um devoto humilde, ele é relutante em aceitar essa posição. E assim, Uddhava, ele foi relutante em aceitar a posição de mestre espiritual de Vidura, e assim ele dirige Vidura para a Maitreya. E isso é descrito no próximo capítulo vai ser descrito isso. E Prabhupada, quando ele comenta sobre isso, que Uddhava, ele envia Vidura para ouvir instruções de Maitreya, Prabhupada, ele nos adverte sobre Maryada Vyatikrama. Maryada Vyatikrama. Maryada significa etiqueta. Maryada Vyatikrama, ou seja, quebra de etiqueta. Um Vaishnava, ele deve ser muito cuidadoso para não quebrar etiquetas. A vida de um Vaishnava, ela é cheia de etiquetas, é essencial. Se estudamos o Shri Chaitanya Charitamrita, nós vamos ver que aquele livro, ele é etiqueta ABC, do princípio ao fim. Porque no Chaitanya Charitamrita ali estão as lilas de Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que veio nos ensinar como ser um devoto. E assim ele dava toda a etiqueta de como ser um devoto de Krishna. Então, dentro das regras, né, de etiqueta Vaishnava, existe uma regra que não pode ser quebrada, que é de Maryada Vyatikrama, que é você querer instruir alguém
enquanto que há uma outra pessoa mais qualificada que você para instruir. Isso é uma quebra de etiqueta. E Prabhupada explica ali no Srimad Bhagavatam que quem quebra essa etiqueta, ela perde toda a sua fama, toda a sua duração de vida, toda a sua piedade e todas as bênçãos de todos, incluindo Vaishnavas, não Vaishnavas. Então, um devoto é sempre muito cuidadoso, não? Em certo sentido, ser um devoto é como caminhar sobre cascas de ovos, não é que se diz, não? Caminhar sobre ovos. Assim, é algo muito, muito cuidadoso. Você deve ser como um gato, né? O gato, quando caminha, é sempre muito cuidadoso onde está pisando. Então, assim, esse Maryada Vyatikrama é muito importante. Não devemos cair nessa falta de etiqueta de querer pregar para uma pessoa que possua um conhecimento superior ou que é mais velha mesmo no movimento. Outro dia eu fiz um post, né, e estava dando uma certa instrução no post, ou instruindo, né, de acordo com os ensinamentos de Prabhupada, e como é natural nesses posts, né, sempre tem aqueles contras, né? Aí veio uma pessoa e tentou me corrigir, né? Aí eu vi aquela pessoa, uma pessoa novata, né? E eu, como eu falei, eu entrei no movimento em 1979. É claro, um devoto não é orgulhoso porque ele entrou em 1979, 1950, ele já possui 60 anos na carreira devocional, ele não é orgulhoso, se um devoto neófito ou corrige, ele sempre aceita. Na verdade, um devoto é sempre muito humilde e aceita todo tipo de situação. Por isso, a importância de um dos versos mais importantes de Chaitanya Mahaprabhu, Trinada Pisa Nityanam Tarura Pisa Vishna Amaninama Nadena Kirtanyasa Dahari, Trinada Pisa Nityanam. Ser como uma palha na rua, como uma grama que todo mundo pisoteia. Trinada Pisa Nityanam Tarura Pisa Vishna, ser mais tolerante que uma árvore. Amaninama Nadena, está pronto para dar respeito a todos. Mas eu recebi uma instrução que na verdade não era correta, não? Eu deixei passar aquilo, mas essa pessoa incorreu nessa quebra de etiqueta, Maryada Vyatikrama. Quando nós vemos que um devoto ele comete um erro, porque todos nós estamos assim abertos, né, a criarmos ou errarmos, todos nós podemos errar ou falar algo que não seja adequado. Então, quando existe essa possibilidade, nós não podemos corrigir se aquele devoto é um devoto mais velho, tem mais experiência de vida, mais experiência, mais conhecimento. Mas a atitude aqui, se nós queremos ajudar aquele devoto, devota, que de uma certa forma incorreu em algum erro, então o correto é nós nos aproximarmos de uma pessoa superior, um Vaishnava superior, relatar aquele incidente e aquele Vaishnava superior irá corrigir a pessoa que pode ter criado um erro, um equívoco. Esse Maryada Vyatikrama é muito importante. A vida espiritual ela é cheia de, como dizemos também, é como uma navalha. Né? Uma navalha ela pode fazer uma boa barba, como pode também cortar a sua pele. Então, ser um devoto, na verdade, um devoto é sempre muito atento como ele atua.
dentro de etiqueta, sempre considerando etiqueta. Então, dessa forma, Uddhava, ele dirige Vidura, não, para que ouvisse instruções espirituais de Maitreya. Assim, um devoto ele não deve estar ansioso para se tornar um mestre espiritual barato, não simplesmente para obter algum lucro, alguma fama, prestígio, mas ele deve se tornar um mestre espiritual para o serviço do Senhor, né? Para expandir a sociedade de Srila Prabhupada, expandir a consciência de Krishna. Não simplesmente, eu quero fazer 10 mil discípulos e quantos eu já fiz e você contabiliza, não. Se você quer pregar para realmente plantar a semente no coração da pessoa que está ouvindo, isso é um mestre espiritual. Ele tem aquele desejo de plantar a semente no coração daquele que está ouvindo. Mas tão logo ele pensa que, poxa, agora eu tenho discípulos, a minha vida se tornará mais fácil porque eu terei um bom carro, eu terei um bom quarto, os discípulos irão me dar facilidades, irão me dar isso e aquilo. Isso é um grande perigo, grande perigo. Por isso, Srila Prabhupada também fala que um devoto ele não deve estar desejoso de ter muitos discípulos. Existem tantos mestres espirituais hoje no movimento da consciência de Krishna, né? Na família da ISKCON, ou mesmo na Gaudiya, família Gaudiya, tantos e tantos mestres espirituais. Então não é por falta de mestre espiritual que uma pessoa irá deixar de avançar espiritualmente. Ela irá deixar de avançar espiritualmente se ela se abriga num mestre espiritual que não seja fidedigno, que esteja atrás de pratista, né, de fama, de prestígio, dinheiro, posição. Isso é muito comum. Na verdade, o movimento de Srila Prabhupada, ele sofreu um grande golpe quando Srila Prabhupada se foi, porque devotos desejosos de posição se estabeleceram como representantes de Prabhupada e gurus. Isso se tornou um grande desastre, né, que até hoje ainda existem grandes sequelas. Então esse Maryada Vyatikrama é muito importante, um devoto sempre respeitar aqueles que são superiores. Então, Prabhupada fala no seu comentário: toda alma individual permanece inconsciente após a dissolução da criação. Então, a dissolução da criação aqui ele se refere à dissolução total, né? Porque tem a dissolução parcial que é durante o dia e a noite de Brahma, e a dissolução no fim do universo, quando Brahma completa os seus 100 anos. Então existem essas duas aniquilações. E aqui nós estamos falando sobre essa alma individual ser inconsciente após a dissolução da criação. E dessa forma, entre no Senhor com sua energia material. Assim que existem 3 tipos, né, de criação. 3 tipos de criação. Estamos falando da criação do mundo material. Existe um tipo, está descrito no Srimad Bhagavatam, é Mahakalpa. Mahakalpa é quando surge Mahavishnu, Karanadokashai Vishnu, e juntamente com ele todos os seus ingredientes, né, como o Mahatattva. Então, esse é um tipo de criação. Existe depois Vikalpa,
que é a criação de Brahma, aonde ele manipula todos os elementos, né, os elementos, os ingredientes materiais. E assim existe a Kalpa. Kalpa é a criação do seu Brahma em cada dia, no dia a dia, né, no dia a dia. Então, primeiro, Mahakalpa, Vikalpa e Kalpa. Mahakalpa, Karanodakashaya Vishnu, com Mahatattva, ele manifesta todos os elementos. Vikalpa, Brahma, ele atua com esses ingredientes dados, manifestos por Karanodakashaya Vishnu. E a Kalpa são ciclos de Yuga, uma Kalpa é descrito que são um ciclo de 1000 vezes 4 Yugas. Então, nesses ciclos, Brahma está atuando, está administrando o universo material. Isso é Kalpa. Então, Prabhupada continua. Essas entidades vivas individuais são almas eternamente condicionadas. Essas entidades vivas individuais são almas eternamente condicionadas. Esse é um termo que Prabhupada constantemente usa no Srimad Bhagavatam, eternamente condicionadas, e também usa o eternamente liberadas. Nityasiddhas e Nityabadas. Nityasiddhas são seres perfeitos, são seres eternos, são eternamente perfeitos. Eles nunca, em nenhum momento se condicionam, em nenhum momento se condicionam. Existem aqueles que são os Nityabadas. Nityabada, Bada significa condicionada. São as entidades vivas que estão condicionadas, que somos nós, condicionadas neste mundo material. Somos condicionadas. Porém, também, de acordo com os ensinamentos dos Goswamis de Vrindavana, esse Nityabada, essa alma condicionada, que executa o processo de Vaidhi Bhakti, o processo regulativo da consciência de Krishna, ele começa a desenvolver raga, gosto pela consciência de Krishna, bhava, e começa a executar raganuga bhakti, serviço devocional espontâneo, já acima de regras e regulações. Então essa pessoa, essa alma individual, ela se liberta, ela já não se torna mais condicionada, já não é mais uma alma condicionada, mas ela é considerada uma Nityasiddha, uma alma eternamente liberada. Então existem esses dois termos, eternamente liberadas e eternamente condicionadas. Nós somos eternamente condicionados. Nós nunca devemos pensar que nós somos eternamente liberados. Nós somos eternamente liberados se nós descendemos pelo desejo do próprio Senhor, de atuarmos neste mundo. Porque como as Gopis de Vrindavana, os Goswamis de Vrindavana, os associados de Krishna no mundo espiritual, eles descendem a esse mundo material, eles são Nityasiddhas, são eternamente liberados. Eles descendem com algum propósito, como se você ler o canto 3, capítulo 16, o texto 26, Prabhupada ali diz, a conclusão é que ninguém cai do mundo espiritual. Porque existe essa concepção errônea, né, entre alguns devotos, de que nós caímos do mundo espiritual. Nós estávamos num estado de bem-aventurança e de repente ficamos ignorantes e caímos neste mundo material. Existe essa concepção. Essa concepção é errônea, porque Prabhupada, que é o nosso Guru, né, que é o Jagaguru, que é aquele que entendeu o Siddhanta, porque ele aceitou o Siddhanta dado pelos Goswamis de Vrindavana. Aí ele diz que a conclusão é que ninguém cai do mundo espiritual. Então ele faz esse comentário em relação àquele
verso onde Jaya e Vijaya, eles são amaldiçoados pelos Kumaras, e assim eles têm que cair ao mundo material. E ali é muito claro que pelo desejo do Senhor, pelo arranjo do Senhor, aquilo foi possível. Então, a alma eternamente liberadas, elas não caem nesse mundo material, a não ser que elas não caem. Quando elas vêm esse mundo material, não é uma queda, é um envio. Krishna enviou aquelas almas. Como Rupa Goswami é Shri Rupa Manjari, é uma Gopi eterna associada de Srimati Radharani, uma Manjari. A Tulasi Manjari, que é Shri Rupa Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, que é uma Manjari associada eterna de Srimati Radharani. Então, é descrito no Chaitanya Charitamrita, no Bhakti Ratnakar, diferentes associados eternos do Senhor que descendem a este mundo, não é que caem a este mundo, para executar as lilas. Então, Prabhupada diz aqui, essas entidades vivas individuais são almas eternamente condicionadas, mas em cada criação material recebem uma oportunidade de se libertarem, se tornarem almas livres. Então, como no Bhagavad Gita, Prabhupada explica muito bem, não é, que este universo material, ele é uma criação, uma oportunidade para as almas condicionadas se libertarem. Ele dá o exemplo da penitenciária, não? Aqueles que são maus cidadãos, eles têm que serem corrigidos na penitenciária. E quando passa o tempo da correção, eles são liberados dessa prisão. Então, assim, nós estamos presos porque nós somos contra a lei de Deus. Não queremos atuar de acordo com os desejos de Deus. Assim como um cidadão pode viver livremente se ele atua contra o Estado? Ele está sempre criando perturbações ao Estado, sem querer entrar nos detalhes, não é, da política, como agora nos Estados Unidos, muitos campos, não, universitários, milhares de estudantes estão se movimentando em relação à guerra em Israel, na faixa de Gaza, e ali em muitos locais os policiais estão como que prendendo esses estudantes. Então, prendendo para quê? Para manter a paz, como eu falei, independente do correto ou não dessa situação. Mas é isso, o Estado ele usa da força para manter uma paz dentro da sociedade. E assim, todas as almas espirituais que são marginais, não é? Nós somos energias marginais do Senhor. Então, essas energias marginais, elas têm essa tendência a querer desfrutar deste mundo material e se iludirem com essa existência material. Então elas ficam presas, ignorantes, mas Prabhupada diz aqui, todas elas recebem uma oportunidade, né, de se tornarem almas livres, ou cidadã, ou, como foi falado, isso mesmo, cidadã, né, alcançarem a sua posição constitucional. Todas elas, Prabhupada diz, têm a oportunidade de tirar proveito da sabedoria védica e descobrir qual é a sua relação com o Senhor Supremo. Então, todas elas, todas que nascem neste mundo material, elas têm uma oportunidade, de uma forma ou de outra. Isso é muito complexo, não sabemos como, mas de repente está passando aqui um mosquitinho e está ouvindo a vibração sonora dos Vedas, está ouvindo o Srimad Bhagavatam, está recebendo essa oportunidade.
um aborígene que está no meio de uma floresta, sem nenhum conhecimento, sem os Vedas, sem nada, e ali ele começa a realizar Deus pela natureza material, os primeiros passos na realização de Deus. Ou seja, Krishna ele se manifesta de uma forma ou de outra, seja através da natureza material, seja através de um guru genuíno, seja através do Bhagavad Gita, seja através da Bíblia, seja através do Alcorão. Em todos os cantos desse planeta você vai encontrar uma oportunidade ou de ler o Alcorão, ou de ler o Bhagavad Gita, ou de ler os Vedas, ou de ler a Bíblia, de ouvir de alguém, de que a semente seja plantada. Então a oportunidade todos têm. Dizer que Deus é injusto, que não deu oportunidade para isso, não. Nós que não aproveitamos as oportunidades que nos são dadas. Prabhupada diz, todas elas têm oportunidade de tirar proveito da sabedoria védica e descobrir qual a sua relação com o Senhor Supremo, como elas podem se libertar e qual é o benefício último nessa liberação. Então isso aqui é muito importante para os devotos, o que Prabhupada diz aqui. Assim, para aqueles que dizem que Prabhupada não... Você já ouviu ou vai ouvir falar algum dia, talvez Prabhupada não nos deu tudo, mas aqui ele está nos dando tudo. Olha o que ele diz aqui. Todas elas têm a oportunidade de tirar proveito da sabedoria védica, descobrir qual a sua relação com o Senhor Supremo. Então, Prabhupada aqui ele está nos ensinando que nós devemos descobrir qual a nossa relação com o Senhor Supremo. Nós não estamos aqui cantando Hare Krishna só para nos libertarmos das dores materiais. Nós estamos aqui cantando Hare Krishna porque nós queremos ser transferidos para o mundo espiritual e num corpo espiritual, Siddha Deha, no nosso Swarupa, desenvolver, manter uma relação com os habitantes de Vrindavana. Então, Prabhupada nos deu tudo, ele nos deu essa condição, então nós não podemos ficar ali no lodo, simplesmente cantando uma japa arrastada e ser um devoto de, sei lá, quinta categoria, não sei. Temos que, existem categorias, né? Madhyama, Uttama Adhikari, Madhyama Adhikari, Kanista Adhikari, existem diferentes categorias. Nós queremos nos situarmos na categoria mais elevada. E qual é essa categoria mais elevada? São os Rupanugas, são os Mahabharatas. Nós também devemos nos tornar Mahabharatas. Esse é o processo, porque Prabhupada ele fala, nós temos que dar um fim nessa existência material, nessa vida mesmo. E se nós não nos tornamos Mahabharatas, como nós vamos dar um fim nessa existência material? Somente quando nós desenvolvemos o nosso corpo espiritual, Siddha Deha, quando nós desenvolvemos o nosso Swarupa, a nossa relação eterna com Krishna, somente nesse momento é que nós podemos ser transferidos para o mundo espiritual. Não é que eu canto Hare Krishna, o devoto que cantou Hare Krishna abandonou o corpo, ele foi para o mundo espiritual. Não. Ele está tendo uma oportunidade, claro, tem que considerar qual é o devoto, né? Mas de uma forma geral, às vezes falamos, o devoto abandonou o corpo, ele foi para o mundo espiritual. Não, ele foi para o mundo espiritual se ele ou ela desenvolveu o seu corpo espiritual, manifestou o seu Siddha Deha, a sua forma, o seu Swarupa. Então aqui Prabhupada diz, o proveito da sabedoria védica de descobrir qual a sua relação com o Senhor Supremo. Nós estamos aqui para descobrir qual a nossa relação com o Senhor Supremo. E como nós vamos fazer isso? Prabhupada nos ensina, os Goswamis nos ensinam. Por isso Prabhupada diz, nós somos Rupanugas.
Rupa Nugas, os Goswamis de Vrindavana. Rupa Goswami está nos ensinando através de Shri Rupa Manjari. Shri Raghunatha Dasa Goswami está nos ensinando através de Tulasi Manjari. Vilapa Kusumanjali, um livro lindo de Dasa Goswami, Raghunatha Dasa Goswami. Ali são Vilapa Kusumanjali, significa um buquê de lamentações. Ali ele está se lamentando de poder estar em associação constante com Krishna. E assim, na beira do Radha Kunda, ele está ali meditando no seu Swarupa Vesh, no seu Siddhadeha, na sua forma espiritual, e assim ele medita nas lilas de Krishna, e ele nos introduz a essas lilas de Krishna. Ele ali descreve como mãe de Yashoda, ela envia a sua associada, Danista, para trazer Shrimati Radharani logo pela manhã para cozinhar para Krishna. Porque Yashoda sabia que Shrimati Radharani havia recebido uma bênção de que tudo que ela cozinhasse seria como néctar, e ninguém nunca adoeceria através dessa puxada, desse alimento cozinhado por Shrimati Radharani. Então as gopis, elas fazem todo um arranjo, né, para buscar Shrimati Radharani de Jatila, da sua sogra, e mãe de Yashoda está chamando, mãe de Yashoda é a rainha de Vrindavana, mãe de Yashoda está chamando Shrimati Radharani para cozinhar para Krishna. E assim ali Shri Raghunatha Das Goswami descreve Radharani indo da sua aldeia, indo para Nandagram, para a aldeia de Nanda Maharaj, ali juntamente com as suas associadas, as gopis de Vrindavana, Lalita, Shaki, Vishaka, Tungavidya, Champakalata, Sudevi, Rangadevi, Induleka, Chitraleka, as Manjaris, milhares, no mundo espiritual assim, numa partícula de grama, de átomo, ali comporta todo o universo espiritual. É mágico, milhares de gopis, Manjaris, e ali está Raghunatha Dasa Goswami em sua meditação, em seu Swarupa Vesha, meditando, ali seguindo Shrimati Radharani. Ele descreve o gate, né? O gate é o caminhar lindo de Shrimati Radharani, como ela caminha lindamente indo para Nanda Maharaj, e quando ela começa a se aproximar dos portões do palácio de Nanda Maharaj, ela cambaleia assim de emoção, só de pensar que Krishna estará ali, e ela irá cozinhar para Krishna. Ela cambaleia, e ao mesmo tempo que ela cambaleia, ela comenta com as suas associadas que existem pedras no caminho. Assim eu estou desmaiando, e assim uma associada brincando com Shrimati Radharani diz: será que são seixos mesmo, pedras que estão fazendo você cambalear? Ou será que a sua aproximação do belo Madhava, do rei de Vrindavana, Vraja Kumara? E assim Shrimati Radharani fica toda cheia de timidez, e assim ela entra no palácio, e mãe de Yashoda vem e a recebe, e a coloca no colo, e lágrimas banham o corpo de Shrimati Radharani. Então tudo isso é meditação de Raghunatha Dasa Goswami, e essa meditação às vezes se esvai. Então ele está num constante humor externo e interno. Naquele seu humor externo, ele é Rupa Raghunatha Dasa Goswami, que está sentado ali à beira do Radha Kunda, mas no seu humor interno, no seu Swarupa Vesh, ele está ali associado como uma Manjari, como Tulasi Manjari, participando das lilas de Krishna. Então assim, esse proveito da sabedoria védica, o descobrir
a relação com o Senhor Supremo, é possível por ler essas literaturas transcendentais que Prabhupada nos deu. Prabhupada nos diz que somos Rupanugas, somos seguidores de Rupa Goswami. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami deixaram assim uma quantidade ilimitada de livros que talvez nem consigamos ler nessa vida, mas ali nós vamos poder entrar na lila de Krishna, descobrir que Prabhupada diz no Néctar da Devoção. Quando nós estudamos, nós lemos sobre as lilas de Krishna, nós desenvolvemos um apego a um associado específico de Krishna, e assim nós queremos seguir nos passos daquele associado. Então, como nós vamos desenvolver esse sabor por um associado de Krishna? Como nós vamos seguir nos passos? A menos que nós pratiquemos Lila Smarana, a menos que nós meditemos, a menos que nós entremos nas lilas de Krishna. Então isso é essencial. Então aqui Prabhupada, mais uma vez, todas elas têm a oportunidade de tirar proveito da sabedoria védica e descobrir qual a sua relação com o Senhor Supremo, como elas podem se libertar e qual o benefício último dessa libertação. Então o benefício último dessa libertação é o serviço amoroso a Krishna. Não, porque Krishna, ele manifesta suas diferentes energias para quê? Para poder dar prazer a si mesmo. Então todos nós somos energias para dar prazer a Shri Krishna. Então esse é o benefício último da liberação. Liberação não é você se fundir num vazio, se libertar das misérias materiais, você se livrar de todos os problemas, não. Liberação significa, a liberação última, não? Significa que você alcançou o seu Siddha-deha. É descrito, Krishnadas Kaviraj Goswami descrevendo no Chaitanya Charitamrita sobre a sua velhice, que ele não conseguia mais ler. Eles também tinham os seus corpos externos e sentiam também o peso, a miséria, porque esse mundo material ele está aí para todos. Srila Prabhupada teve que passar por doenças, por hospitais, mas na sua absorção íntima, a sua absorção íntima de Siddha-deha, a seu swarupa, sua condição natural, como servo eterno de Krishna. Isso é o benefício da liberação, e não se libertar do sofrimento material. E Prabhupada continua, estudando apropriadamente os Vedas, conscientizamos-nos de nossa posição. Então, estudando apropriadamente os Vedas. Os Puranas, ali se descrevem diferentes histórias, Krishna Lila, Radha Krishna Lila. Srimad Bhagavatam descreve Radha Krishna Lila. Todos os Vedas, Smriti, todos os Vedas, eles nos conscientizam da nossa posição. E desse modo aceitamos o transcendental serviço devocional ao Senhor e somos gradualmente promovidos ao céu espiritual. Então, de acordo com o nosso esforço, de acordo com o nosso loba, isso chama-se lala samai. Lala samai. Você tem um gosto muito intenso de estar associado com Krishna, você quer ser um associado com Krishna. Então, assim, à medida à medida que você se aproxima de Krishna, ele vai se aproximar de você. Nesse Vilapa Kusumanjali de Raghunatha Dasa Goswami, ele descreve ali assim a ânsia de Krishna por nos receber no mundo espiritual. É assim algo inconcebível. Nós não podemos conceber como Krishna está ansioso para nos receber, mas nós preferimos estar aqui com os nossos YouTubes da vida, com nossos esportes, com o nosso time de futebol, com o nosso grupo de rock and roll.
e tanta coisa. Madonna, milhares de pessoas. Agora, será que alguns devotos irão ao show da Madonna? As almas individuais, Prabhupada diz, no mundo material, ocupam-se em diferentes atividades, de acordo com seus antigos desejos inacabados. Então, aqui estamos falando das almas individuais condicionadas, né? Então, elas se ocupam em diferentes atividades de acordo com seus antigos desejos inacabados. Após a dissolução de um corpo em particular, a alma individual se esquece de tudo. Vem a morte, você se esqueceu. Você já não é mais o João, você já não é mais o Maria, você já não é mais aquele cachorrinho, você não é mais aquele gatinho. Vem a morte, você esquece. Por isso, na hora da morte, um devoto ele tem que estar completamente ciente do seu corpo espiritual, de seu cidadão, para que assim ele possa ser transferido. Do contrário, se ele na hora da morte ele não é consciente de seu cidadão, ele regressa ao mundo material. A alma individual se esquece de tudo, mas o Senhor completamente misericordioso, que está situado no coração de todos como a testemunha, a super-alma, faz com que ela desperte e se lembre de seus desejos passados, momento no qual ela começa a agir de acordo com tais desejos em sua nova vida. Isso é descrito no Bhagavad Gita, no capítulo 18, no texto 61. Ishvara Savabhutanam Videshe Junatistati Viramayan Savabhutanam Jantraudani Mayaya. Que Ishvara Savabhutanam, Krishna está situado no coração de todas as entidades vivas. Viramayan Savabhutani, está no coração de todas. Yantrarudani Mayaya, e assim como uma máquina, não? Ele está girando neste mundo, mas Krishna no coração faz com que a pessoa recorde-se. E assim a pessoa ela tem que nascer novamente, e assim Krishna que está ali no coração vai dando as diretrizes de como nós podemos desfrutar deste mundo material de acordo com os nossos desejos passados. E ao mesmo tempo ele também dá as diretrizes dos Vedas, de acordo com o nosso desejo. Então assim o Supremo está situado no coração de todos. Aí Prabhupada continua o significado. Descreve-se que essa orientação invisível, mas Krishna está ali, visível, né? Nós não podemos ver ele, mas ele está ali no coração invisível. Então essa orientação invisível, descreve-se que essa orientação invisível é o destino. É o destino, esse é o destino. E qualquer homem sensato pode entender que esse destino dá continuidade a seu cativeiro material aos seres modos da natureza. É o destino. Ele quebrou a perna, foi o destino. Ele se tornou isso, se tornou aquilo, foi o destino. Se tornou rico, se tornou pobre, é o destino. Mas esse destino, existe Krishna ali no coração que está impulsionando o devoto, a alma condicionada ou o devoto, para uma situação que a própria entidade viva criou. Então nós somos os senhores do nosso destino. Nós somos os senhores, não que, estou aqui nessa miséria, essa condição miserável pelo destino. Não. Existe essa personalidade invisível que está, assim, Yantrarudani Mayaya, que está coordenando tudo. Maya Jakshana Praktisa Yotesracharacharya. Krishna é superintendente dessa natureza material. Então assim Krishna ele vai dirigindo as almas condicionadas. O estágio inconsciente, Prabhupada diz, de adormecimento da entidade viva, logo após a dissolução parcial ou total da criação, é erroneamente aceito por alguns filósofos menos inteligentes, como sendo
o estágio final da vida. Então, muitos ateístas, né, eles dizem que acabou, morreu, acabou tudo. Não, mas existem dois tipos de destruições. Uma é chamada naimítica, que é a destruição ocasional, chama-se naimítica, que é durante a noite de Brahma, quando Brahma ele vai dormir, então existe uma dissolução parcial do universo. Isso é chamado de naimítica. E também tem a prakritika, que é a destruição total. Quando Brahma completa os seus 100 anos de duração, aí existe uma destruição total. Então, quando existe a destruição, enquanto existe essa naimítica, né, essa destruição ocasional, as almas espirituais estão ali nascendo e morrendo e se manifestando em diferentes corpos. Mas na destruição total, prakritika, né, nos 100 anos de Brahma, onde todo o universo é aniquilado, então as almas condicionadas se tornam inconscientes e elas estão ali, se amalgamam em Karanodakasha e Vishnu, e ali eles vivem de uma forma esquecidas, como foi falado no princípio, como estado de coma, né? A pessoa está em estado de coma e de repente ela desperta, ela começa a se lembrar de quem ela é, suas atividades e consequentemente retorna à sua vida natural e começa as suas atividades naturais baseado no que ela era. Então, Prabhupada diz: após a dissolução do corpo material parcial, uma entidade viva permanece inconsciente por alguns meses. Então isso mítica, né? Na dissolução parcial. Então ela inconsciente por apenas alguns meses, e após a dissolução total da criação material, ela permanece inconsciente por muitos milhões de anos. Muitos milhões de anos. Quando a criação é novamente revivida, no entanto, o Senhor a desperta para o seu trabalho. A entidade viva é eterna, e o estado desperto de sua consciência, manifesto pelas atividades, é sua condição natural de vida. Ela não pode parar de agir enquanto está desperta, e deste modo ela age de acordo com seus diversos desejos. Quando seus desejos são treinados, então ela age de acordo com seus diferentes desejos, não é? Como foi falado, nós temos tantos e tantos desejos, e morremos e temos que nascer novamente, aqueles desejos eles vêm conosco. Mas agora aqui Srila Prabhupada diz que quando seus desejos são treinados no transcendental serviço ao Senhor, sua vida torna-se perfeita. Então, mais uma vez, treinados, Prabhupada ele nos treinou a que nós desenvolvamos o nosso Siddha Swarupa, o nosso Siddha Deha, o nosso corpo espiritual. Isso é um treinamento. Não é que vai... existe também essa concepção errônea de que simplesmente cante Hare Krishna e tudo vai ser manifesto. Não, não é assim. Tudo vai ser manifesto. O que é esse tudo vai ser manifesto? Prabhupada, vendo a sua sinceridade no cantar de Hare Krishna, ele vai lhe dar os Goswamis de Vrindavan, ele vai lhe dar a literatura dos Vaishnavas Acharyas, ele vai lhe dar conhecimento de como participar da Lila de Krishna, ele vai lhe treinar como ser uma Gopi de Vrindavana, um Sakha, um vaqueirinho, seja o que for. Prabhupada diz, diferentes relacionamentos no mundo espiritual, e você pode se situar em qualquer um deles. Vatsalya Rasa, Sakya Rasa, Madhurya Rasa, diferentes raças você pode manifestar com Krishna. Agora, como nós vamos manifestar, e como vai vir isso assim do nada, vou cantar Hare Krishna, vai vir do nada? Não, pelo gosto de ouvir os passatempos, naturalmente você se torna atraído, não?
alguma situação em Vrindavan. Então, Prabhupada diz, quando seus desejos são treinados no transcendental serviço ao Senhor, sua vida torna-se perfeita e ela é promovida ao céu espiritual para gozar da eterna vida desperta. Então, assim, concluindo, né, nesse final aqui de essa sentença aqui fortíssima de Prabhupada, quando seus desejos são treinados no transcendental serviço ao Senhor, sua vida torna-se perfeita e ela é promovida ao céu espiritual para gozar da eterna vida desperta. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que ouviram, aqueles que ainda chegarão aí. A conclusão do tema, recapitulando, né? Vidura se aproxima de Maitreya e assim ele está descrevendo a criação material, como Krishna manifesta a criação material através de Kali, através de sua própria energia, como existem as diferentes criações, destruições, e como a entidade viva, condicionada, ela permanece nesse mundo material, enquanto ela não toma proveito das escrituras védicas, ou proveito de qualquer guru, na forma da natureza, por exemplo. Então, obrigado a todos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver o que aconteceu aqui no chat. Então, primeiramente, a Bhaktin Val chegou. Reverências a Bhaktin Val. Sundarangi. Tudo bem, Sundarangi? Quando será o dia que vamos novamente poder desfrutar do seu festival transcendental? Então, Sundarangi, está tudo ok. Obrigado, Sundarangi. O som está com um pequeno chiado. Deve ser porque é muito quente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o ventilador fica ligado, então dá esse chiado. Então, isso que o Rio de Janeiro oferece reverências. Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, reverências, bom dia a todos. Marilda Reis de Souza está assistindo, alô Marilda. A ISKCON de Rio de Janeiro, por favor, ele está pedindo, inscrevam-se no canal do YouTube ISKCON Rio Bhakti Center. Então vão lá no YouTube, no ISKCON Rio Bhakti Center, para assistirem às aulas. Estamos aqui com Marco Ferrari, que imagino seja o nosso querido surfista Mahaprabhu Kripa. Saumya Rupi está assistindo. Olá, Saumya Rupi. Micaela, Alessandra, tudo bem, Micaela? Cláudia Jacinto, tudo bem? Ananda Daini, Ana Maria. Strika Gnoli, tudo bem, Ananda? De São Paulo, não é isso? Ananda está sempre aí com a gente. Eishila Ter está assistindo. Alô, Eishila. Marcos Ferrari. Supor que caímos do mundo espiritual implica em aceitarmos que Maya atua lá. Essa é uma boa conclusão mesmo. Como que Maya pode atuar no mundo espiritual? Não? Ali é pleno de bem-aventurança. Mas existe essa concepção aí, né? Existe. Muita gente vai dizer, não, está errado. Gary Davidson está assistindo. Alô, Gary Davidson. Shirley Jakubovics, alô Shirley, bom dia a você. Marcos Maria Branquinho, Prabhu Sananda, muito obrigado. Obrigado, Marcos Maria, por ouvir, né? Muito obrigado aqui pelas suas palavras bondosas. Muito obrigado por me abençoar a continuar no serviço devocional. Eu oro para que todos vocês, Vaishnavas, estejam sempre orando para o meu bem-estar e bem-estar de todos aqueles que aceitaram o processo da consciência de Krishna, porque, como o Prabhupada diz, não, é uma declaração
a Maya, guerra, né? Uma declaração, é uma guerra, uma declaração a Maya. E Maya vai se colocar muito forte e vamos ter muitos obstáculos. E sem essa bondade dos Vaishnavas, sem as suas orações, é impossível. Então, muito obrigado a todos vocês, até uma próxima. Hare Krishna, glórias a Srila Prabhupada.